Zagueiro aceita proposta do gigante da colina e Vasco fica muito próximo de anunciar dupla de atacante. E hoje é o dia que o Vasco joga contra a equipe do Galo, buscando sair da zona do rebaixamento. Vamos falar muito sobre essa partida que vai acontecer hoje às 16 horas, com transmissão da Rede Globo. E o seguinte, Diniz muito polêmico na escalação. O amigo, a amiga que não for inscrito aqui no nosso canal, que ainda não faz parte da nossa família, venha, se inscreva. Ontem, muitos vascaínos se inscreveram aqui no nosso canal e eu agradeço aí a chegada de todos. Bom, meus amigos, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Galo. Isso mesmo, jogão hoje, o qual pode tirar o Vasco da zona do rebaixamento. Ontem, o Vitória deu aquela ajuda para o Vasco da Gama, certo? O Fortaleza também perdeu. Então, é o seguinte, é só o Vasco ganhar uma vitória simples e é muito importante para quê? Para que a gente possa abrir 2 vitórias, que é critério do desempate, em cima de Fortaleza e em cima de Vitória. E a situação é a seguinte: o Fernando Diniz volta com o João Vitor para a zaga, impressionou, porque o Hugo Moura vai para o meio-campo e o Lucas Freitas entra ali para fazer a quarta zaga, ao lado do João Vitor, né? E o que pegou mais a gente de surpresa foi a situação do atleta Puma Rodrigues na lateral esquerda, ele que é destro, para esta partida. Ele vai substituir o Lucas Piton, que está suspenso. E a novidade hoje no banco de reservas é o jogador Barros, né? E vai estar à disposição do Fernando Diniz. Bom, deixa aí o seu placar para esta partida. Vamos falar aqui sobre a situação de reforço, porque é o seguinte: o Vasco já acertou o retorno do Barros, o Vasco também contratou o zagueiro Thiago Mendes e o Vasco sacramentou a chegada do Andrés Gomes. Só para passar aqui a atualização sobre o Andrés Gomes. O Vasco já efetuou a garantia, aquilo que a gente chama de pagamento de luvas. O Vasco pagou 500 mil euros à vista para poder contar com o jogador. O empréstimo aí, que custou 750 mil, o Vasco vai pagar 250 mil parcelado e o jogador chega aí com a possibilidade de, se bater meta, o Vasco da Gama fazer uma aquisição de 5 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do nosso Andrés Gomes. Jogador que já está na Colômbia, que já foi liberado pelo clube dele, certo? Lá na França. E o Vasco da Gama espera, no máximo até terça-feira, resolver toda essa parte burocrática com relação à troca de documentação para que o jogador seja anunciado como atleta vascaíno. A gente passa aqui a situação do jogador Iconé, né? O Jonathan Iconé,
jogador aí que também está muito próximo de ser anunciado como reforço do Vasco. Negociação que pegou todos de surpresa aí. Jogador que hoje pertence à Fiorentina. A Fiorentina já deu o aval para que o Vasco da Gama converse com o jogador. O Vasco trazendo o atleta na modalidade de empréstimo, isso mesmo, né? Na modalidade de empréstimo, e o seguinte, um jogador ali muito forte, cria ali da base do PSG, passou pelo Montpellier e o seguinte, né? Atuou durante 2 anos ali ao lado do Admar Lopes, né? Quem conhece muito bem o trabalho do francês aí é o nosso Thiago Mendes e também o nosso Léo Jardim, que atuou com um atleta no Lille, tá? O Vasco agora está vendo aí a parte contratual do jogador para poder também fazer o anúncio. Agora, situação aí da zaga, teve zagueiro ontem aí que a imprensa turca confirmou que está acertando com o Vasco da Gama. E a gente se refere aqui ao Carlos Cuesta. A verdade prevaleceu e o atleta está chegando aí por empréstimo no Vasco com a obrigação de compra, tá? O Vasco da Gama pagando 1 milhão aí de euros pela contratação do jogador, pelo empréstimo, e depois, né, em junho, o Vasco pagando aí 4 milhões de euros para poder ter o colombiano, uma contratação de impacto de um zagueiro que chega para ser titular, vestir a camisa Cruz Maltina e fazer com que essa zaga venha melhorar. Paralelamente a isso, o Vasco da Gama está negociando ali com 2 zagueiros, né? Que é o Léo Duarte, o jogador ex-Flamengo, ex-Milan, que também está lá na Turquia. O nome agrada muitos responsáveis aí pelo departamento de futebol do Vasco, pela larga experiência que ele tem, tanto no Brasil como também na Europa. No entanto, a contratação do jogador é difícil, não é fácil, é complexa, porque ele é titular lá do clube dele, do Istambul, da Turquia. E o Vasco também negocia com o jogador Mina, isso mesmo. Essa situação do Mina está muito madura, porque o empresário já conseguiu, inclusive, aí a liberação do Cagliari, tá? Então, existe aí a situação do Mina. Essa situação do Mina foi uma indicação do Euriquinho no começo do ano. Se não tiver a politicagem no Vasco, vai ser atleta aí do Vasco da Gama, com toda certeza, o Mina. Então, a gente está dando uma melhorada no nosso elenco, vai melhorar muito. Espero que ainda dê tempo para o Vasco salvar um ano ali, mas o Vasco, para a Copa do Brasil, fica bem reforçado com a chegada aí desses atletas. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Como a próxima fase da Copa do Brasil é só em setembro, dá tempo dos caras chegarem aí, da gente simplesmente fazer bonito na próxima fase. E sobre a situação aí envolvendo o Campeonato Brasileiro, tem que correr, contratar, porque a gente precisa. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.